Olá, pessoal! Eu sou a fonoaudióloga Adriana Ribeiro Teixeira, do Amplia, da Unimed Campinas. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre comunicação. O que é comunicação? Comunicação é enviar uma mensagem para o outro. Então, quando eu dou essa definição para vocês, dá para perceber que comunicação não é somente falar. Nós temos várias formas de fazer essa comunicação. Dentro da comunicação humana, nós temos um recurso chamado linguagem, exclusivo do ser humano. A linguagem, ela tem dois eixos para ser produzida. Nós temos o eixo da fala e tem o eixo dos signos e sinais. Calma aí que eu já vou explicar para vocês. A fala é quando a gente vai com uma intenção comunicativa, produz um som, um ar que sobe, vibra as pregas vocais, que é a nossa voz, e a nossa boca vai modular esse som e produzir uma fala, uma linguagem falada. O outro eixo, que é dos signos e dos sinais, é a forma comunicativa que a gente usa por meio da mímica, da língua brasileira de sinais, por meio de pictogramas, por meio de gestos, por meio da linguagem escrita. Então, olha só, nós temos dois caminhos de efetivar a comunicação e que são válidos. Quando a gente pensa em comunicação, nós temos que pensar em três perguntas chaves: como, por quê e para quem. Como é a forma que a gente comunica, como eu falei, pode ser pela fala, mas também a gente usa a linguagem escrita, a língua brasileira de sinais, os pictogramas, as pranchas de figuras, as pranchas de alfabeto, a mímica, os gestos como o apontar imperativo. Nós temos também programas computadorizados super sofisticados que fazem a leitura visual, que fazem voz sintetizada. Então temos várias formas de comunicar pelo como. Como eu vou fazer essa comunicação? Os porquês por que eu vou me comunicar? Eu tenho interesse em me comunicar? Eu vou usar a comunicação só para pedir? Ou eu vou usar essa comunicação para interagir com o outro, para fazer conversas? Eu tenho motivos para me comunicar? Ou é uma criança que só se mexe na cadeira, não aponta, não fala e o pai e a mãe já atende o desejo, já traz uma água? Ele não vai ter um porquê se comunicar, porque ele já tem o seu desejo atendido somente por um movimento sem nenhuma função comunicativa. Esse é o nosso porquê. Como, porquê e o para quê. O para quem é a pessoa com quem eu estou interagindo, que eu estou usando a minha comunicação. E quando a gente pensa no para quem, eu preciso ter uma intenção comunicativa, então ou eu inicio essa comunicação, ou o outro inicia e eu respondo essa comunicação, e temos também turnos comunicativos. Então a comunicação é como um jogo de ping-pong. Eu bato a bolinha, o outro rebate e a gente não pode deixar essa bolinha cair, porque senão a comunicação não acontece. Esses são os nossos turnos comunicativos. Quanto mais turno comunicativo a gente tem, mais a gente entra no nível da conversa. E isso pode ser na linguagem escrita, quando a gente tecla lá no WhatsApp, eu mando uma mensagem, o outro me responde de forma escrita e a gente vai fazendo turnos, um vai respondendo para o outro. Então, como, por quê e para quem é a nossa estrutura de comunicação e linguagem. Então, pelo que eu trouxe para vocês, já dá para perceber que a comunicação é sempre pensando num fim a ser atingido, que é modificar, influenciar o outro, atuar sobre o outro. E para essa comunicação acontecer na infância, nós temos alguns pré-requisitos. Então, a comunicação é um produto final, é a ponta do nosso iceberg. Antes disso, nós temos alguns degraus para percorrer e aí sim a comunicação acontecer. Qual que é o primeiro degrau? O primeiro degrau é a nossa audição. Não só se eu estou ouvindo, mas se eu estou atento ao som que eu estou ouvindo, se eu estou percebendo o meu ambiente, ouvindo todas as palavras faladas, os sinais, os ruídos. E se eu estou atento, atenção, ela tem atenção de ficar focada ao que está acontecendo ao ambiente e algo que a gente chama de atenção compartilhada, ela é super importante para a comunicação. É quando eu vejo algo e quero dividir com alguém, eu olho para alguém, livro, olho, falo, aponto e compartilho este momento com a pessoa. Para isso a gente precisa estar bem atento.
É o nosso primeiro degrau. E depois, a criança precisa brincar simbólico. O jogo simbólico é um degrau importantíssimo para o desenvolvimento da comunicação. É a parte do desenvolvimento cognitivo, da inteligência da criança. Ela precisa aprender a abstrair. Então, um exemplo do brincar simbólico é: estou com uma panelinha brincando e não tenho a colherzinha. Eu posso pegar uma caneta e fingir que essa caneta é uma colherzinha, fingir que eu tenho uma panelinha na minha mão e brincar de panelinha, abstrair, fazer um faz de conta mesmo. Não preciso do objeto concreto. Isso é super importante para a comunicação também. E o nosso próximo degrau é a compreensão. Então, compreender o que o ambiente está trazendo de informações. Relacionar que quando a minha mãe fala caneta, pega a caneta, é este objeto. Caneta, isso que a minha mãe está falando é um objeto. Caneta serve para quê? Para escrever. Compreender essas relações do que é falado com o que acontece no mundo em termos de ação, em termos de objetos, figuras, é importantíssimo para a comunicação. E aí sim nós temos nosso produto final, que é a fala ou outros meios de comunicação, como eu já expliquei para vocês, e a nossa comunicação alternativa ou suplementar, que é o uso de pranchas de figuras para fazer a comunicação de forma ou suplementar, quando a fala ainda não veio ou está incipiente, ou como alternativa para toda a vida da pessoa como forma comunicativa. Então, esses degraus, eles não acontecem de forma isolada, eles vão acontecendo dentro do desenvolvimento infantil ao mesmo tempo, a estimulação ocorre também ao mesmo tempo. O produto final, que é a nossa comunicação, que vem posterior a esses pré-requisitos. Dentro do autismo, nós temos duas formas de fazer essa comunicação. Ela pode ser pré-intencional ou intencional. A pré-intencional é quando o sujeito só usa a comunicação para reagir ao ambiente, para pedir algumas coisas, como, por exemplo, puxar o braço da mãe para pedir um copo d'água. Ele só reage e pede. É uma comunicação pré-intencional. E temos também, dentro do espectro e do desenvolvimento neurotípico, a comunicação intencional. O que seria a comunicação intencional? É ser sociável por meio da comunicação. Então, eu também uso para pedir, mas eu uso para fazer comentários, eu uso para interagir, eu mostro as coisas, como, por exemplo, uma criança que chega e fala: ó, meu tênis novo, ó, e mostra o tênis novo pro terapeuta. Agora que a gente falou sobre comunicação, no próximo vídeo nós vamos falar sobre comunicação dentro do espectro autista. Fique com a gente!